Bom, trabalho sobre departamentalização de custos, então a fase inicial era pegar esses valores aqui da administração, da manutenção, do corte e do acabamento, que são departamentos, e passar então para o quadro, né? Então só preencher essas informações. De posse dessas informações, nós vamos ter os subtotais, né? O total de custos indiretos para o departamento de administração, departamento de manutenção, departamento de corte e acabamento. Percebe que aqui nós temos os departamentos de serviços e aqui os departamentos produtivos. A partir daí, é só fazer, então, o zeramento, né? Como é que a gente começa esse zeramento? Aí a gente vai lá para o nosso PETS, né? Administração geral, eu vou passar 30% para manutenção, 10% para o corte e o saldo para o acabamento. Então, o total da administração que eu preciso zerar é 300 mil. 30% de 300 mil é 90. Esse valor é que vai para a manutenção. 10% de 300 mil é 30 mil. Esse valor vai para o corte. E o restante, então, vai para o acabamento. 180 mil. Certo? E daí nós refizemos os subtotais, né? Observem que aqui o primeiro vai zerar, o segundo vai adicionar os 90 mil ao custo que já tinha, né? Então ele recebe custos do departamento de administração, aqui também, soma, e eu tenho um novo subtotal. E observe que eu fico sempre com o mesmo total, né? Eu não posso ganhar nem perder custos nessa divisão. E daí eu vou para o próximo item, que é o quê? Bom, departamento de manutenção. Como é que eu vou fazer o zeramento? Igualmente para todos os departamentos. Então, aqui ficou simples, né? Eu vou pegar esses 220 mil e vou zerar de forma igual entre os departamentos produtivos. Então, vai ser 110 mil para o corte, 110 mil para o acabamento. Faço um novo subtotal, né? Agregando esse custo que foi recebido do departamento de manutenção. Então, eu tenho novos subtotais. Novamente, o total permanece o mesmo. E daí eu vou fazer o quê? Agora eu vou dividir esses custos aqui dos departamentos produtivos entre os produtos. De que forma? Daí eu tenho ali o custo do corte, ele será dividido proporcional ao consumo de matéria-prima. Daí aqui vocês encontraram um pouquinho de dificuldade, né? Então, como é que vai ser calculado o consumo de matéria-prima? Aí vai para o segundo quadro. Aí eu tenho quantos quilos por unidade? Para fabricar uma unidade de alfa, eu gasto 5 quilos de matéria-prima, tá? Eu fabriquei no período 2.000 unidades de alfa. Então, quanto que eu consumi de matéria-prima? Bom, para cada alfa, eu gasto 5, eu produzi 2.000, então 5 vezes 2, eu tenho um consumo total de 10.000 quilos de matéria-prima, né? Certo? Bom, então, para Bravo, da mesma forma, né? Eu vou ter 8 quilos por unidade, foi produzido um total de 5.000 unidades, então 8 vezes 5.000 vai dar um consumo total de 40.000. Assim sucessivamente para os demais. Só que eu preciso achar o que? A proporção, né? Porque o corte diz que é proporcional ao consumo de matéria-prima. Quando eu falo em proporção, eu estou falando no quê? Estou falando em percentuais. Então, eu preciso calcular os percentuais, tá? E daí eu tenho que o consumo total de matéria-prima foram 97.500 quilos. Isto é 100%. E daí eu calculo o percentual para cada um desses, né? Como que eu calculo? Posso fazer uma regra de 3 ou simplesmente pegar o menor valor e dividir pelo maior, multiplicando por 100, né? Aí eu vou ter ali os percentuais, tá? Aqui pode dar algum erro de arredondamento, né? Eu arredondei bastante aqui os meus percentuais, então vocês podem ter feito um pouquinho diferente, tá? Bom, mas qual é a observação que nós temos aqui? Era só isso? Tem uma observação aqui, ó, que estava
difícil de perceber, né? Então, aqui, o produto Bravo não utilizou o serviço do departamento de corte. Então, não é apenas um proporcional ao consumo de matéria-prima, né? Eu tenho que retirar o produto Bravo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que sem considerar o produto Bravo. Aí, eu tenho que fazer o mesmo total, né? Só que sem os 40 mil consumido pelo produto Bravo. Então, agora eu tenho que esse total é que é 100%. E recalculo os percentuais, certo? Bom, o que eu vou fazer com esses percentuais agora? Eu vou aplicar sobre o custo do departamento de corte, tá? Então, 250 mil vezes 17,39 vai dar 43,475. 250 mil vezes 43,48 vai dar 108.700. 250 mil vezes 39,13% vai dar 97.825. E assim eu divido os custos do departamento de corte entre os produtos, ok? E daí, claro que aqui essa soma tem que dar uns 250 mil, porque eu não posso perder nenhum custo, nem ganhar nenhum custo durante essa divisão, certo? Bom, vamos agora para o departamento de acabamento. Como que vai ser essa divisão do departamento de acabamento? Aí ele diz aqui que é proporcional ao consumo de mão de obra. Bom, então agora tudo que nós fizemos para a matéria-prima, nós vamos fazer para a mão de obra. Então, essas informações eu tirei da onde? Tirei aqui do próprio exercício, né? Então, aqui ele tem, ó, o consumo físico, né, que nós estamos utilizando para a matéria-prima e mão de obra e o volume produzido. Observe que a gente sempre calcula pelo volume total, né? Então, eu vou ter as horas aqui por unidade. Quantas horas levou para fazer uma unidade de alfa? Quantas horas levou para fazer uma unidade de Bravo? Quantas horas levou para uma unidade de Charles? E quantas horas para uma unidade de Delta? Então, multiplica pelo volume produzido de cada um e eu vou ter o consumo total. Somo esse consumo total e vou fazer equivalência a 100%. E daí calculo esses percentuais aqui. O que eu vou fazer com esses percentuais? Vou aplicar em cima dos 330 mil, que é o consumo de... que é, o custo do departamento produtivo de acabamento. E daí eu vou fazer 330 mil vezes os 25%, vou achar 82.500. 330 mil vezes 31%, 102.300. Depois, os 25% vai dar o mesmo valor anterior. E 330 mil vezes 19%, né? 62.700. Observem que aqui não perdi nenhum valor, né? Ele tem que fechar o mesmo valor. E daí eu preciso fazer o quê? Somar os custos indiretos do produto, porque eu tenho aqui o custo do departamento de corte e aqui o custo do departamento de acabamento, tá? Então, eu somo para ter o custo total indireto de cada produto. Observem que esse é só o custo indireto. Para eu saber o custo total do produto, eu vou pegar esses custos indiretos aqui e vou transpor para cá. Ó, observem que são os mesmos 580 mil que eu dividi. Mas ainda preciso preencher os custos diretos. Os custos diretos, como é que eu faço? Bom, eu tenho o consumo aqui da matéria-prima, por exemplo, né? 10 mil de alfa. Só que eu preciso multiplicar pelo quê? Pelo custo da matéria-prima. Daí, na outra tabela, está aqui o preço da matéria-prima. A matéria-prima de alfa saiu 20. Então, vou multiplicar esses 10 mil por 20 e vou chegar a 200. A mão de obra. Bom, qual foi o consumo de mão de obra de alfa? 20 mil. Qual é o custo da mão de obra? 10 mil. 10 vezes 20 mil também vai dar 200 mil. E daí eu chego aos 400 mil de custo direto de alfa.
Esses 400 mil, somado ao custo indireto que eu já havia encontrado, eu chego, então, 425.975. É o total do custo para produzir 2.000 unidades de alfa. Para produzir unitariamente, né, quanto que daria? Eu vou pegar esse custo total, vou dividir pelo volume produzido e vou chegar ao custo unitário. Então, aqui que eu chego ao custo unitário. Vou fazer do mesmo procedimento para os demais produtos, certo?